A reencarnação é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. As possibilidades de hoje nos vinculam a atitudes de ontem, exigindo-nos trabalho infatigável no bem para a construção do amanhã. Aproveitar cada dia, realizando o melhor que pudermos, aonde estivermos e com quem estivermos, vai nos garantir a felicidade que tanto desejamos. Reencarnar quer dizer nascer de novo, voltar o espírito à vida na matéria, ligando-se a um novo corpo em formação no útero materno. Essa crença encontra-se em vários sistemas religiosos e filosóficos da antiguidade, em especial no Oriente. Atualmente, um número sem conta de trabalhos científicos publicados no mundo inteiro trata da vida após a morte e da reencarnação. Entre os mais significativos, destacamos os do Dr. Ian Stevenson, médico, psiquiatra e professor da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e os do Dr. Hemendra Banerjee, da Índia. No Brasil, nós temos os trabalhos do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que afirma: podemos esperar serenamente que a reencarnação será, dentro em breve, reconhecida como uma lei biológica, talvez a mais importante de todas elas. As pesquisas relatam casos obtidos por processos de regressão de memória conduzidos por psicólogos, clínicos e psiquiatras. Na sua maioria, porém, os trabalhos se baseiam em recordações espontâneas manifestadas na infância. A reencarnação inclui-se entre os ensinamentos da doutrina espírita. O espírito é criado por Deus, simples e ignorante. E através das várias encarnações vai progredindo na sua saga de aperfeiçoamento. Mas por que esquecemos de nossas existências anteriores? Por que tão poucos recordam de suas experiências passadas? A crença na reencarnação destrói os laços de família? A terapia de vidas passadas pode ajudar uma pessoa a liberar-se de traumas de outras vidas? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui o Dr. Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, pesquisador do espiritismo e diretor do Instituto Vita Contínua. Dr. Milton Menezes, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Yasmin. Em que momento o espírito reencarna? Em que momento ele se liga a um novo corpo? Nós temos tido a oportunidade de ver ao longo de tantos anos, utilizando a regressão de memória, muitos processos onde o indivíduo regride a esses momentos da concepção, onde o processo da reencarnação está acontecendo. E o que a gente observa é que o processo da reencarnação em si, ele começa antes mesmo da concepção. A gente percebe que essa aproximação daquele indivíduo, enquanto espírito, ao se aproximar daquele núcleo familiar, ao se aproximar principalmente daquele casal e principalmente daquela mãe, ele já começa então a influenciar o organismo daquela mãe de forma não só ao tipo de óvulo e aquela carga genética que vai daquele óvulo, também em relação ao espermatozoide do marido, do pai, que vai então propiciar aquele corpo que aquele espírito necessita para o seu processo reencarnatório. Mas aí sim, a partir do processo da concepção, onde então há a concepção, onde o espermatozoide se liga ao óvulo, nós percebemos uma etapa fundamental do processo reencarnatório, que é quando então a entidade espiritual, o indivíduo enquanto espírito, ele se liga energeticamente já àquela primeira célula. Ali então ele começa a estar ligado àquele novo corpo e vai acompanhando de etapa a etapa o processo de desenvolvimento, não só físico, enquanto feto, enquanto embrião, depois feto e depois ao nascer, mas também vai se concluir apenas na adolescência. O processo reencarnatório, ele começa antes da concepção e ele vai se concluir em torno da adolescência, quando o indivíduo entra na que a gente chama de adultez, né? no período de adulto. Muito interessante isso. Agora, é possível o espírito voltar atrás enquanto ainda não houve o nascimento?
Nós temos percebido, não só em algumas experiências de relatos de clientes que regridem a esse momento, em que, já ligados ao corpo, acompanham o desenvolvimento, estão interagindo, integrando aquele corpo que está reencarnando, que está se desenvolvendo, mas também pela literatura de alguns depoimentos de espíritos que, no plano espiritual, acabam passando mensagem nesse sentido. O que a gente percebe é que, como a ligação com o físico, o corpo físico em desenvolvimento ainda é muito tênue, se há um tipo de resistência ou ao tipo de ambiente familiar que vai enfrentar, ou ao tipo de desafio que aquele corpo vai trazer como experiência necessária para o aprendizado daquele espírito, pode haver um tipo de recuo, né? De alguma forma, aquele espírito, ele rechaçar aquela experiência e ele, de alguma forma, inviabiliza. E o que acontece muitas vezes quando temos abortos espontâneos, por exemplo, de mães que, apesar de quererem o seu filho e sem um motivo aparente físico, tem um aborto espontâneo, quer dizer, tem uma interrupção do processo da gravidez por motivos que às vezes escapam ao conhecimento da medicina. Porque não seria possível um outro espírito aproveitar-se de um corpo que já tenha sido envolvido ou ligado a uma outra entidade, ele não pode entrar ali e pegar. Essa é uma questão bastante interessante e controvertida. Na maioria das tradições filosóficas, isso não seria possível, pouco provável. Pela minha experiência, eu vejo que muito poucas vezes eu observei esse tipo de fenômeno, ao ponto de a gente duvidar se ele seria a ocorrência ou, às vezes, por conta da experiência psíquica do indivíduo, por exemplo, em regressão. Mas alguns pesquisadores da reencarnação, como o Hemendra Banerjee, por exemplo, da Índia, já desencarnado, mas ele relata em alguns livros de pesquisa dele a possibilidade de um espírito que, durante o desenvolvimento fetal, ele tendo desistido disso, dele poder ser ocupado por outro espírito. É uma questão controversa e que desafia ainda o nosso conhecimento sobre o processo ainda da reencarnação. Eu, particularmente, acho pouco provável, porque o tipo de envolvimento desde o início com aquele tipo de corpo, com o ambiente familiar, a sintonia energética, ela parece ser construída num nível de sintonia muito delicado, que dificilmente favoreceria de imediato uma substituição dessa forma. Mas existem algumas pessoas que defendem esse tipo de ideia, né, esse tipo de tese, né? Para a doutrina espírita, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e o processo de encarnação é que vai lapidando o espírito. Quantas encarnações estão programadas para nós termos? Pois é, esse é um mistério, né? Isso, na verdade, eu tenho observado na minha experiência, a gente não tem como afirmar isso, né? Um número, enfim, parece que isso realmente depende do tipo de aproveitamento, de como o espírito ele leva o seu processo de desenvolvimento, de crescimento. É a mesma coisa num processo de educação tradicional, em que a gente pega uma criança que se dedicando ao estudo das provas, e passa de ano, e daquele que de alguma forma relutando em aprender aquele conteúdo, perde um ano, perde outro. Então, em quanto tempo vão se formar? O tempo necessário para que a gente adquira o conhecimento sobre si mesmo, sobre o que é importante na vida. Então eu vejo que é praticamente impossível nós determinarmos para cada um quais seriam os números de encarnações, porque é muito difícil a gente determinar a nossa capacidade de aprendizado para cada experiência. Algumas vezes nós passamos por algumas experiências e temos dificuldade de aprender. E às vezes, num dado momento, algo acontece que se dá num tal insight, uma tal conclusão, que a gente é capaz então de ter um aprendizado, uma compreensão sobre a vida que favorece o desenvolvimento mais rápido do nosso crescimento. Então, é muito difícil a gente precisar isso. O que a gente vem observando é que, conforme essas pessoas, os espíritos vão tendo maior facilidade desse entendimento, eles tendem a acelerar o processo reencarnatório, tendem a reencarnar mais vezes ou aproveitar melhor as suas reencarnações. Mas o número de reencarnações, né, não é um dado, parece que a gente possa precisar, porque depende basicamente da capacidade pessoal de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Uma amiga minha, psicóloga, que trabalha com a terapia de vidas passadas, ela estava falando que tem observado que muitas vezes o processo de aprendizagem se dá em blocos. Então, é comum o espírito passar algumas encarnações trabalhando o apego e o desapego, outras vezes trabalhando a questão da maternidade. Enfim, é assim mesmo? Porque se nós pensarmos no desenvolvimento do espírito, nós teríamos várias, o que eu chamo de linhas de desenvolvimento.
Então tem vários aspectos que nós precisamos desenvolver enquanto espíritos em termos de conhecimento, de compreensão sobre a vida, de valores. Mas são aspectos muito diferentes. Seria impossível que nós contemplássemos toda essa gama de linhas de desenvolvimento numa encarnação ou numa sequência de encarnações. Então imagine, se nós trazemos ao longo de algumas experiências o aproveitamento, por exemplo, no nível cognitivo, no nível do intelecto, da razão, mas temos ainda uma deficiência no nível do relacionamento afetivo, do desenvolvimento, por exemplo, da questão afetiva, do sentimento, muito provavelmente nós vamos buscar naturalmente experiências como a maternidade, experiências importantes de relacionamento amoroso, como forma de desenvolver esse aspecto da vida, porque o outro, a nível da cognição, do intelecto, da razão, já vem sendo contemplado em outras experiências, porque senão a gente criaria uma anomalia no nosso processo de desenvolvimento. Nós estaríamos super desenvolvidos no raciocínio, mas poucos desenvolvidos, por exemplo, na moral, na ética. Então, parece que para esse processo ele ser harmônico, nós vamos buscando a cada reencarnação ou numa sequência de reencarnações os temas mais necessitados de um desenvolvimento parcial para que o espírito possa estar se desenvolvendo de uma forma mais harmônica ao longo do seu processo. Porque senão, eu costumo dizer que a gente viraria aquele frango Chester, né? A gente desenvolve muito uma parte, mas em compensação não desenvolveria as outras. Então, nós precisamos desenvolver as diversas dimensões do ser. Por isso que parece que algumas sequências de reencarnações privilegiam uma determinada linha de desenvolvimento necessária para aquele espírito. E aí os pais serão escolhidos, as situações, os lugares, de acordo com a necessidade educativa do espírito. Exatamente. Parece que nós nos atraímos às situações necessárias ao desenvolvimento daquilo que nós precisamos para continuar o nosso processo de crescimento. E aí, então, nós nos atraímos ao corpo certo, à família certa, ao potencial e aos dons necessários para o desenvolvimento de determinada missão ou de determinado trabalho na sociedade, enfim. Nós trazemos e buscamos, de uma forma automática, a necessidade mais premente do nosso espírito. Existe um tempo básico para os espíritos ficarem na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, aguardando o seu retorno ao corpo físico? O que a gente tem observado é que isso também não tem uma regra fixa, mas que ela é função exatamente do estágio, do nível de consciência que esse espírito tem. Muitas vezes, então, quanto maior a consciência, mais ele favorece a busca dessas oportunidades de uma forma mais rápida. Mas a gente tem observado também, em alguns momentos, como a necessidade é tão urgente, a necessidade tão grande de reencarnação, que o espírito quase que é tragado àquela experiência reencarnatória, muitas vezes chamam de reencarnação compulsória, mas não é compulsória porque alguém determina aquela reencarnação, é pela necessidade própria do espírito de enfrentar as suas dificuldades e bloqueios como forma de continuar o seu processo de crescimento e de evolução. O que a gente tem observado de muito interessante nesse sentido é que, conforme a gente faz regressões de memória aos clientes mais recentes, o tempo de erraticidade, e aí tempo, claro, contando na nossa dimensão do ego, da matéria, o tempo na erraticidade ele tem sido menor. Se você faz regressões para períodos mais da época de Jesus, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, o tempo de erraticidade era maior. O tempo de permanência no que a gente chama de período intervidas, às vezes em fixações de processos traumáticos ou de tipos de vida, ele tende a ser maior do que aquelas vidas mais recentes, onde a gente percebe que tem sido reduzido o tempo entre o término de uma encarnação e o início de uma outra. Isso é uma das justificativas plausíveis para a gente entender o aumento da população na Terra. Ou seja, o aumento da população na Terra, ele parece estar muito em função dessa redução do tempo de erraticidade, fazendo com que os espíritos reencarnem de uma forma mais rápida e aí então aumentando o contingente da população encarnada em relação ao desencarnado. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das obras amparadas é a Unidade de Promoção Integral Joana de Ângeles, em Japeri, no Rio de Janeiro. Assista aos vídeos institucionais no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe desta obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD Meu Rebento, de Robson Ribeiro, e vai receber também a revista Cultura Espírita. Os dois brindes inteiramente grátis. Ligue agora 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Continue em nosso